apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Maravilha! Graça e paz, abençoado, você que me assiste agora no Facebook, você que me assiste agora pelo YouTube, você que me assiste em nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz, de todo o meu coração eu oro para que a palavra lhe seja revelada por Deus na sua vida, para que você entenda e compreenda a palavra de Deus, porque não tem coisa pior na vida de uma pessoa que crê em Deus, é ele não entender a Bíblia. Não tem coisa pior, ele crê em Deus, mas ele lê a Bíblia e não entende, ele lê e não entende. Então, eu quero orar agora para que a palavra seja revelada. A vocês também na igreja, coloque a mão na sua Bíblia, tá? É só um ato de fé. Coloque a mão na Bíblia, feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, para a tua glória, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, além daquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em nós. Para a tua glória, e em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço para que o Senhor revele a tua palavra para os teus filhos que vão me assistir agora pela internet, através de um DVD, através do YouTube, do Facebook ou do nosso site. Eu oro para que a tua palavra seja revelada a eles, que eles recebam o perfeito entendimento espiritual. Fale com eles, Senhor, fale com teus filhos, para que as tuas coisas espirituais fiquem claras na mente deles, para a tua glória. Haja revelação e o perfeito entendimento espiritual sobre você aqui na igreja e você que está me assistindo agora na internet. Quem pode falar amém? Amém. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Ovelhas do Senhor Jesus, a semente é boa, o problema é a terra. Está entendendo já? A semente é boa, o problema é a terra. Lucas capítulo 8, abram suas Bíblias por favor, em nome de Jesus. Diga comigo, a semente é boa. Diga, o problema é a terra. Bom, você sabe quando se conhece a graça e o apostolado, já não há mais problema, porque o que é e o que não é, não é. Está claro ou não está claro? Quem é ovelha, quem não é ovelha, não tem jeito. Paulo disse que a fé não é de todos. Lembra que ele falou? Ou seja, quando Paulo disse que a fé não é de todos, ele quis dizer o quê? Que nesta terra vai haver pessoas que não vai crer. Porque a fé não é de todos. A fé quer dizer, não são todos que crê. Não são todos que acreditam. Isaías disse, Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito na nossa pregação? Isaías 53. Então, é preciso que vocês entendam e compreendam, tá? Não se admire se encontrar pessoas que não crêem na Bíblia, que não creem em Deus. Uns por ignorância, outros porque são bodes mesmo, porque não têm o Espírito. Então é possível que você encontre também pessoas na terra que não têm o Espírito Santo, que não têm o Espírito de Deus. Aí você já não pode fazer nada. O que você vai fazer se a pessoa não tem? Deixa o Lucas 8 aberto. Abra também 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, eu vou ler 2 textos e então eu vou entrar na ministração que tem por tema a semente é boa, o problema é a terra. 1 Coríntios 2, eu vou te mostrar um lado da moeda e depois eu vou te mostrar o outro lado da moeda. Você vai ver que a moeda tem 2 lados.
1 Coríntios 2, quem já achou, diga amém. Versículo 12. Olha lá, ó. Primeiro vamos falar sobre nós, as ovelhas. 1 Coríntios 2, 12. Paulo disse: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Como eu gosto desse texto, viu, abençoados? Nossa, esse texto é tão claro. Eu gosto muito desse texto. Coríntios 2,12. Paulo falou: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, percebe que está em maiúsculo? Na primeira linha ele disse: não recebemos o Espírito, em minúsculo, do mundo, vírgula, mas o Espírito, em maiúsculo, que se refere ao Espírito Santo, Espírito de Deus, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Diga comigo assim, ó: eu não recebi o Espírito do mundo. Diga: eu recebi o Espírito que provém de Deus. Abre um parênteses aí. Eu não vim falar isso, mas já que estou nesse assunto, eu vou falar. Abre um parênteses. Você não recebeu o Espírito do mundo, mas recebeu o Espírito que provém de Deus. Tudo bem, né? Recebeu o Espírito que provém de Deus. Aí você vai numa igreja onde o homem, o bispo, fala que o diabo está na tua vida, no teu corpo. Aí você liga a televisão num canal onde o homem, o bispo, está dizendo que tem um mal na sua vida, tem um encosto na sua vida, tem um demônio na sua vida. Quando a sua Bíblia, não sei se você lê, você é católico, você é espírita, você tem uma Bíblia? Você é espírita, mas tem uma Bíblia? Você é evangélico, você tem uma Bíblia, não tem? Então, quando a sua Bíblia diz claramente, Coríntios 2,12, que você recebeu o Espírito que provém de Deus. Ora, se a Bíblia é verdadeira e se você crê na Bíblia, você não pode aceitar que um homem fale, seja ele quem for, que uma igreja, seja qual for, diga que o diabo está na sua vida, que o mal está na sua vida, que o encosto está na sua vida, que o demônio está na sua vida. Você não pode aceitar isso aí. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que você não recebeu o Espírito do mundo, mas recebeu o Espírito que provém de Deus. Está claro ou não está claro? Cadê os que crê? Pode aplaudir ao Senhor se você recebe essa palavra. Eu recebo. Coríntios 2,12. Diga comigo, 1 Coríntios 2,12. Diga: simples assim. Você recebe, mensagem? Viu como que é fácil? É porque falaram que... Não interessa o que falaram. Só tem uma coisa que interessa. Olhem para mim. O que está escrito. Porque se o que está escrito não interessa, então por que nós estamos lendo? Por que nós estamos com a Bíblia na mão? Toda igreja na face da terra tem uma Bíblia. Todo pregador tem uma Bíblia. O padre tem uma Bíblia. O pastor tem uma Bíblia. O bispo tem uma Bíblia. Não interessa o que falam, só interessa o que Deus diz. Está claro ou não está claro? Porque se o que o homem fala é mais importante do que o que Deus diz, pode deixar para lá, abandonar então. Então nunca mais leia. Não pegue mais nela, se não tem valor. Estou sendo claro? Eu preciso ser forte, para que você se defina. Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então segue Baal. Você tem que se definir. Você crê na Bíblia, na palavra de Deus, ou você crê no que o homem fala? O homem fala e não mostra na Bíblia. Eu estou te mostrando o que diz a Bíblia, para que você se defina. Ou você crê na palavra de Deus, ou então, se você não crê, então pula fora do barco, vai embora. Por quê? Porque se você não crê na palavra de Deus, o que você vai fazer dentro de uma igreja que prega e ensina a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, se você não crê na palavra de Deus? Quem está me entendendo? Estou falando. Eu estou sendo racional. Bom, mas o meu assunto não é esse. O assunto é: a semente é boa. A semente é boa. O problema é a terra.
1 Coríntios 2,12 diz claramente que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Amém, abençoado? Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra. Que eu não recebi o Espírito do mundo. Eu recebi o Espírito que provém de Deus. Para você aplaudir se você entender. Diga assim, por que eu recebi o Espírito que provém de Deus? Diga isso. Porque você é filho de Deus. Que Espírito que você ia receber? O Espírito do seu Pai, Deus. Você recebeu o Espírito que provém de Deus. Você é filho de Deus, Ele deu o Espírito dele para você. Amém, abençoado? É conversa esse negócio de ter demônio, hein? De ter diabo na vida. Isso é mentira, enrola. A nova aliança, a graça de Deus não diz isso. Pelo contrário, que Jesus, quando morreu na cruz, Hebreus 2,14, aniquilou o diabo. Jesus, quando morreu na cruz, Colossenses 1,13, nos tirou do império das trevas. Jesus, quando morreu na cruz, Colossenses 2,15, despojou publicamente os principados e potestades e sobre eles triunfou na cruz. Estou te dando base bíblica. Se você crê, é com você mesmo, Deus está falando. Bom, deixa aberto aí o 1 Coríntios 12. O Lucas 8 eu vou ler depois que eu ler mais um texto agora. Deixa aberto o Coríntios 2. Abra agora um livro antes, Romanos. Deixa aberto o Coríntios 2 para você comparar, tá? Eu quero que você compara, porque vocês são adultos, vocês não são crianças, não são manipulados, né? Não é lavagem cerebral. Então você tem uma Bíblia, você vai comparar e vai ver se está certo ou se não está certo. Romanos capítulo 8. Quem já achou, diga amém. Romanos 8, versículo 9. Confere na sua Bíblia. Porque se estiver escrito, eu creio. Olha lá. Romanos 8, 9. Paulo diz: vós, digam nós. Vós quem? As ovelhas. Vós, porém, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vocês? Habita ou não habita? Eu acabei de ler Coríntios 2,12, confere lá para você ver, não está aberto aí? Coríntios 2,12, ó. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Está claro ou não está claro? Então Romanos 8,9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem, circule na sua Bíblia, se alguém não tem, marca na sua Bíblia aí, pega a caneta e circule, ó, se alguém não tem. Romanos 8,9. Olha como que a Bíblia é clara, hein? Aqui não tem chaveco de pastor. É o que está escrito. Ó, Romanos 8,9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, vamos orar para que ele receba. Amém, irmãos? Ah, não é isso que a Bíblia diz? Então vou ler de novo Romanos 8,9. Romanos 8,9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, vamos fazer uma campanha para as pessoas receberem o Espírito Santo. Amém? Que é o que os mentirosos da fé fazem. Não existe culto para receber o Espírito Santo. Não existe oração para receber o Espírito Santo. Quem é ovelha já nasce com o Espírito Santo de Deus. Quem não é ovelha, ele nasce sem o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Levanta a mão só quem está entendendo. Eu quero saber quem está entendendo. Está entendendo, irmão? O senhor está entendendo o que a Bíblia diz? Alô, por que eu estou te lendo dois textos? Ó, 1 Coríntios 2,12,
Romanos 8:9. Olhem para mim. Coríntios 2:12. Não recebemos o Espírito do mundo. Recebemos o Espírito que provém de Deus. Coríntios 2:12. Está claro ou não está claro? Romanos 8:9. Se alguém não tem esse Espírito que nós já recebemos, se ele não tem, ele não é de Deus, ele não é de Cristo. Aí quem não conhece a graça e quem não tem o pleno conhecimento da Bíblia, vai falar assim: ah, mas se ele não tem, vamos orar para ele ter. Não existe orar para ele ter. Por quê? João 19:30. Porque tudo já está consumado. O que isso quer dizer? O que significa tudo está consumado? Eu vou traduzir em miúdos. Quem é ovelha que ia se salvar, pela graça já é salvo. Está salvo. Quem não é ovelha, é bode, que nasceu para perdição, esse já nasceu perdição, está perdido, não tem como salvar. Tudo já está consumado. Quando Jesus morreu na cruz, ali foi selado um pacto. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele derramou o sangue na cruz, foi selado um pacto. O que diz nesse pacto? Quem é ovelha já está salvo pelo sangue que foi derramado. Quem não é ovelha, é bode, nasceu a perdição, esse não tem como se salvar. Porque Cristo já derramou o sangue para salvar as ovelhas. Então, o que significa tudo está consumado? Quem era da salvação, já está salvo. Quem era da perdição, já está perdido, não tem mais jeito. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo diz que se alguém, Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro na mente de vocês? Querendo dizer o quê? Ele não tem porque ele não recebeu. E ele não recebeu não é porque ele não quis receber. Ele não recebeu porque ele nasceu. Veja Romanos capítulo 9. A resposta está aqui. Diga comigo, porque tem pessoas que não têm o Espírito Santo. Romanos 9, veja aí a resposta. Eu não vou responder não, vou deixar a Bíblia te mostrar. Quem já achou Romanos 9? Achou Romanos 9? Olha lá, Romanos 9, versículo 21. Romanos 9, 21. Paulo diz: ou não tem o oleiro é Deus, ou não tem, Romanos 9, 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, o oleiro é Deus, o barro somos nós, para da mesma massa, a massa é a mulher. Olhem para mim. Da onde que nasce o ser humano? De uma galinha? De um papagaio? Da onde nasce o ser humano? De uma mulher. É ou não é verdade? Olha aqui o mistério. Da mesma massa, ou seja, de uma só mulher, Deus pode fazer nascer um vaso para a honra, Paulo chama de ovelha, e outro vaso para a desonra, Paulo chama de bode, ou filho da perdição. Me levante a mão quem está entendendo o que estou falando. É isso que Paulo quis dizer da mesma massa. Romanos 9, 21, veja na sua Bíblia. Olha lá, vocês têm que entender, porque vocês são ovelhas. Eu já orei para que entendam, e se são ovelhas vão entender. Os únicos na terra que não vão entender é quem não tem o Espírito de Cristo. Está entendendo, abençoado? Ele não vai entender nunca. Mas eu vou orar para ele entender. Não, ele não vai entender. Mas apóstolo, você orou para que entender? Eu orei pelas ovelhas. Está claro ou não está claro? Eu não orei para que os filhos da perdição entendam. Eles não são salvos. Ele vai entender para que se eles não são salvos e eles não têm o Espírito de Cristo. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está? Eu comecei hoje forte, já num outro nível já, né? Diga Romanos 9, 21. Ou não tem, eu vou traduzir, tá? Eu já vou interpretar. O apóstolo interpreta. Romanos 9, 21. Ou não tem Deus poder sobre o ser humano para, através da mulher, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É uma pergunta. Na letra está escrito assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Tem ou não tem? Não ouvi, tem ou não tem? Diga, claro que tem. Diga, através de Eva nasceu Abel
para a honra, e Caim para a desonra. Como chamava a mãe de Abel? Eva. Está claro ou não está claro? Como chamava a mãe de Caim? Eva. Quantas mulheres? Uma. Quantos filhos? 2. Através da mesma massa, está claro? Da mesma mulher, nasceu, Romanos 9:21. Um para a honra, diga Abel. Outro para a desonra, diga Caim. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Aplaude se está claro. Estou te ensinando revelação. Continua, Romanos 9:22. Alô, então estou te mostrando aqui na Bíblia, no apostolado, que o filho da perdição ele não aparece do nada, tá? Ele nasce como uma ovelha nasce. Só que ao invés de nascer ovelha, ele nasce bode. Está claro ou não está claro? Um nasce ovelha, para a salvação. Outro nasce bode, para a perdição. Ai, pastor, coitado deles, não tem como. Como não tem como? Isso aqui é plano de Deus. Propósito de Deus. Está claro ou não está claro? Alô, ninguém tem nada a ver com isso. Quer que eu provo? Romanos 9, olha aqui, ó, verso 16. Alô, isso aqui é um plano inalterado. Não tem como alterar, abençoado. Você concorda? Amém. Não concorda? Não muda nada. Você crê? Amém. Você não crê? Não muda nada. Você acha que está certo? Amém. Você acha que está errado? Não muda nada. O plano de Deus é imutável, inalterável. O plano e o propósito de Deus, sendo soberano, não depende da opinião de ninguém. Dá um sinal que você está entendendo. Deus não depende. Ele fez o céu. Alô, que cor que é o céu? Amarelo? Que cor que é o céu? Amarelo? Que cor que é o céu? Azul. Quem fez da cor azul? Deus. E se ele quisesse colocar a cor amarela? Você ia achar ruim? E nem que você achasse, ia mudar o quê? Diga, Deus é soberano e age como tal. Aprendam a entender e respeitar a soberania de Deus. Olha lá, ó, Romanos 9:16. Romanos 9:16. Assim, pois, não dependeu de mim. Lembra dessa música? Para que eu fosse salvo. Foi daqui que saiu esse louvor. Romanos 9:16. Não dependeu de mim para que eu fosse salvo. Eu sei que Ele me fez ovelha e povo seu, me escolheu antes que tudo existisse. Sim, eu sei, não dependeu de mim para que eu estivesse em Cristo. Sim, eu sei, pois Ele me comprou, com seu sangue me reconciliou. Isso é um louvor em graça. Não cantamos as heresias dos evangélicos, tá? Cantamos a Bíblia, como está escrito. Que as músicas gospel do evangélico tá cheio de heresia, né? Cheio de heresia, dizendo que o diabo vai te pegar, dizendo que você vai perder a salvação quando Jesus voltar. Tá cheio de heresias as músicas. Nós cantamos a Bíblia. Romanos 9:16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Diga, as ovelhas são salvas, porque Deus se compadeceu das ovelhas. Está claro ou não está claro? Dependeu da ovelha para ser salva? Olha Romanos 9:16. Dependeu da ovelha para ser salva? Ah, eu estou salvo porque eu quis ser salvo. Dependeu de você para ser salvo? Está claro ou não está claro? Diga, Romanos 9:16. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. 17. Porque diz a Escritura a Faraó: olha, Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus é tão soberano que ele levantou Faraó, ele endureceu Faraó, e ao mesmo tempo mandava Moisés ir falar com Faraó. Ô Moisés, vai lá falar com Faraó, deixa o meu povo ir. Aí o Moisés ia, né, na maior inocência. Ô Faraó,
Deus falou que não vou deixar não vai sair ninguém daqui, são todos escravos do Egito. Aí Moisés ia lá, e Deus sabendo de tudo, ele é onisciente, Moisés ia, Senhor, ele disse que não vai deixar. Deus falou, não, pode falar com ele, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir. Aí Moisés ia, Deus ia na frente e endurecia o coração do faraó. Até parece um joguinho, né? Parece uma brincadeira, né? Quem é soberano faz o que quer, né? Diga, papai. Quem é soberano tem o controle, tem ou não tem? Diga, nossas vidas estão nas suas mãos. Tá ou não tá? Moisés, vai falar com ele para deixar o povo ir. Quando ele estava no meio do caminho, Deus ia na frente. Endurecia Faraó. Faraó, quando Moisés chegar aqui, você fala não, tá? Hã? Ué, quem está falando comigo? Falar não? Aí o Moisés chegava. Ô Faraó, Deus me mandou deixar. Não vou deixar, ninguém vai sair do Egito. São todos escravos. Aí toca o Moisés falar com Deus de novo. Senhor, fui falar com o Faraó, já fui 50 vezes, e ele sempre diz não. O Senhor manda eu falar para ele deixar e ele fala não. Por que o Senhor está mandando falar? Em outras palavras, Deus falava assim, porque eu sou soberano. Eu só quero te mostrar que quem manda aqui sou eu. Que eu fiz você para honra e fiz ele para desonra. Eu só quero mostrar, ô Moisés, Romanos 9,17, que naquele tempo não tinha, né? Só quero mostrar que eu levantei Faraó para mostrar nele o meu poder sobre a ovelha e o meu poder sobre o bode, o meu poder sobre o vaso de honra e o meu poder sobre o vaso de desonra, porque eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Isaías 42:8, a minha glória não darei a ninguém, diz o Senhor. Ele é Deus. Entendendo Romanos 9,16, entendendo Romanos 9,17, verso 18, Romanos 9,18. Logo, pois, ou seja, já que é assim, ele se compadece de quem quer. Está claro ou não está claro? E endurece a quem quer. Está claro ou não está claro? Ou alguém que vai falar que é injusto Deus endurecer alguém? Talvez seu marido não está crendo, porque Deus endureceu ele. E você vai ficar de mal do seu marido? Ame seu marido. Paulo disse que a mulher crente santifica o marido incrédulo. Tem um escape, né? Viva com alegria com seu marido. Não vai ser inimigo do seu marido. Ó Deus falando aqui profeticamente. Não vai ser inimigo da tua esposa, dos teus filhos. Teu filho é teu filho, tua esposa é tua esposa. Teu marido é teu marido. Vida espiritual é outra coisa. Paulo disse, foste chamado mulher, então sirva. Como você sabe que você vai salvar seu marido? Sirva a Deus. Foi chamado marido, então sirva a Deus. Como que você sabe se você vai salvar sua mulher? Sua mulher é sua mulher. Servir a Deus é outra coisa. Seu marido é seu marido, servir a Deus é outra coisa. Então você serve a Deus e continua com seu marido, com sua mulher. Tem que saber separar as coisas. Colossenses 3, aprender a andar em sabedoria. Quem recebe? Porque tem gente criando inimizade com as outras pessoas. Eu fiz um estudo esses dias, a semana passada, hoje é dia 22 de fevereiro de 2015, alguns 4, 5 dias atrás. Procura no meu site, você vai achar lá, ministração profética no mês de fevereiro. Eu fiz um estudo sobre isso. Tem pessoas que estão sendo radicais demais, né? Radicais. Então a pessoa, ela acha que está em graça, empurrar a graça na goela das pessoas, e quem não recebe já é um bode mesmo, e quem não recebe já põe condenação. Não é assim, abençoado. Gálatas 5, 6, a fé opera pelo amor. Tá? Ninguém é obrigado a receber a sua graça que você prega, ninguém é obrigado a crer como você crê, você tem que entender isso, tá? Amém? Posso ouvir um amém? Quem é que falou para você que as pessoas têm que crer igual você crê? Quem é que te falou que as pessoas têm que entender igual você entende? Quem te falou isso aí? Que se ele não entender, você já põe condenação e já é um filho da perdição, já escorraça com tudo. Quem é que te ensinou isso aí? Eu não te ensino isso. A graça não é isso. Graça é amor. O apostolado é doutrina. Graça é amor. É misericórdia. É suportar. Apostolado é doutrina. Graça é para o próximo. O apostolado é para nós, que é a doutrina, a sã doutrina. Eu estou fundamentado na doutrina da graça.
Ah, mas tem um cara lá que não quer saber. Ué, ele não quer saber, então não falo com ele, ué, sobre esse assunto. O que Paulo disse? Não tenhais como inimigo. Quem está entendendo? Então você convive com ele. Se você for ser o santão em graça, que só vai conversar e só vai relacionar com quem também recebe a graça, você vai viver com quem na terra? Se o padeiro não está em graça, o açougueiro não está em graça, a mocinha do caixa do banco não está em graça, na farmácia não está em graça, no hospital o médico não está nem sabendo de nada, você vai viver com quem então? Se você for o santão em graça e vai conversar só com quem é da mesma fé ou do mesmo nível de entendimento que você tem. Graça é amor, apostolado é doutrina. Nós recebemos a graça e o apostolado, mas lá fora alguns só recebem a graça, eles não recebem o apostolado, porque eles não conhecem a Bíblia. Aí quando você vai ensinar, eles não querem, estão fundamentados na lei, estão cascudos debaixo da lei, da campanha, do sacrifício, então ele não quer receber o apostolado, mas pela graça ele já é salvo. Você não pode brigar com ele, xingar ele, falar um monte de coisa. Você não pode. Você tem que obedecer à fé, aguardar no Espírito Santo, se ele foi predestinado para a graça. Ah, mas ele não foi. Se ele não foi, tira ele quieto, abençoado. Ah, mas é meu filho. Continua seu filho. Mas é meu marido. Ele continua seu marido. É, mas é meu vizinho. Ele continua seu vizinho. É, mas se ele não for salvo, você não tem nada a ver com isso. E se ele já é salvo? Glória a Deus, você também não pode mudar. Se ele é salvo, você não pode tirar a salvação. Se ele não é salvo, você não pode salvar. Traduzindo, você não pode fazer nada, abençoado. Está tudo nas mãos de Deus. Está claro ou não está claro? Deus está no controle de tudo. Alô, você não pode ajudar Deus. Fala para o seu irmão, você não pode ajudar Deus. Você não pode ajudar e nem Deus aceita a sua ajuda. Tá bom? Vou citar de novo, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Viu, católico? Você, povo católico? Isaías 42:8, Deus disse, não darei o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Por isso que aqui não tem imagem de escultura de ninguém, nem pode ter. Porque Deus não vai aceitar, Ele não aceita imagem de escultura. Porque Deus é Espírito, e nós cremos nele por fé. Está claro ou não está claro? Quem é de crer vai crer, quem não é de crer não vai crer nunca. Romanos 9, que eu tenho que voltar lá no Lucas 8, que eu não li ainda, para terminar a reunião. Romanos 9:18. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece quem quer. Ah, já que é assim, então é ele que manda, né? Alguém pode falar. Romanos 9:19. Dir-me-ás então, ué, por que se queixa ele ainda, pois quem resiste à sua vontade? Já que ele é soberano e age como tal. Já que ele está no controle de tudo, quem resiste à sua vontade? Não, você está querendo ensinar a Deus, Bessa? Você quer dar uma ideia para Deus? É, já que ninguém pode resistir, então por que que... Pessoal, você quer ensinar a Deus? Você quer dar uma ideia para Ele? É do jeito dele, como Ele quer. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. É, mas eu não concordo. Para Ele não muda nada. Eu não aceito. Para Ele não muda nada. Então, o verso 19, Romanos 9:19, isso aqui é pessoas que têm fortaleza. Que falam assim, ah, então por que que ele se queixa? Pois... quem resiste à sua vontade? E na verdade ninguém resiste à sua vontade. Isaías 43:13. Operando Deus, quem impedirá? Então é verdade que ninguém resiste à sua vontade. Mas ele tem seus meios, ele tem seus caminhos. Digo eu, segundo a minha carne, na minha insensatez. Eu vou falar na carne, na minha insensatez, como Paulo falava algumas vezes. Penso eu, e quem quiser escandalizar, escandaliza, que não vai mudar nada mesmo. Vou falar na carne. Penso eu que Deus até brinca com alguns. Você nunca brincou com as suas coisas? Você já teve bolinha de gude? Você tem ali uma latinha cheia de bolinha de gude. Hã? Você joga para cima, você não brinca, é sua. Você tem vários brinquedinhos. O brinquedo é seu.
Você joga para cima, você faz assim, você chuta, você pega ele, você guarda, você limpa, você lava. Quando você não quer mais, você dá. É seu, você não brinca. Penso eu que Deus até, às vezes ele me entende. Nego se matando, ele. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu. Marta e Maria foram chorando até Jesus. Senhor, meu irmão Lázaro, ele está doente. Eu irei vê-lo. Não, Senhor, o senhor não está entendendo. Lázaro está doente. Ele, o que? Jesus, eu irei vê-lo. Passou 4 dias, Lázaro morreu. Aí voltaram com tudo nele. Falaram um monte para Jesus. Tá vendo? Eu te avisei que ele ia morrer, ele estava doente. O senhor não quis nem saber de nada. As pessoas gostam de ficar acusando Deus, dando bronca em Deus, né? Você já deu bronca em Deus, abençoado? Eu já orei aqui até agora nada, já semeei, e o pastor mandou fazer, eu fiz, e o senhor, está escrito aqui, o senhor diz. Tem gente que gosta de ficar dando bronca em Deus, acha que sabe mais que Deus, parece que quer ensinar como que ele tem que fazer. Marta e Maria fizeram isso. Senhor, tá vendo? Se o senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido. Ô Marta, Maria, essa doença aí é para a glória de Deus. Vamos lá, Senhor, que ele não está morto ainda. Ele está não. Essa doença é para a glória de Deus. Deixa ele doente lá, eu irei vê-lo. Ela está pensando que ia ver na hora. 10 minutos depois, Jesus esperou morrer. Diga, por quê? Para que a glória de Deus fosse maior. Ou seja, uma é a glória para Deus num doente que é curado. Outra é a glória para Deus num morto que é ressuscitado. Ele esperou morrer para receber uma maior glória. Tá claro ou não tá claro? Às vezes Deus espera morrer. Alô? Às vezes Deus espera ficar pior. E você acha que não tem lógica, né? O senhor não está vendo que estou desempregado, o dinheiro está acabando, as contas estão chegando, e que, Senhor, aí a pessoa começa a mostrar. Quem está entendendo? Senhor, o senhor não está vendo? Isso é Marta e Maria. Senhor, Pedro, os discípulos do barquinho, Senhor, nós vamos morrer. Eu não sei nem nadar, Tiago, nem nadar eu sei. Eu não devia ter entrado nesse barco nunca. Minha mãe me falou, não entra no barco. E agora, olha a tempestade, e o barco balanga, mas não cai. E Jesus estava como? Dormindo. Todo mundo gritando, eu vou morrer. E as pessoas, e Jesus, como que Jesus estava? Dormindo. Aí Jesus, o que está acontecendo? Que barulheira é essa, hein? O que está acontecendo aqui? Senhor, as águas. Foi eu que fiz as águas. Senhor, os ventos. Eu que fiz os ventos. Não sei que vocês estão aí. Mas tanto tempo que eu prego para vocês, eu ensino, eu falo, mas João 14, Felipe, você não está vendo quem vê a mim vê o Pai? Você diz, mostra-me o Pai que me bate. Ô Felipe, você não está vendo que eu e o Pai somos um? É que a água começou a entrar dentro do barco e ele só estava dormindo. Dormindo não, estava dando migué, eu estou vendo a água entrar. Pode entrar até onde eu... Alô, quem já foi na praia? Ele foi na praia? Você não vê que o mar só vai até uma parte e ele não passa, ele não avança? Isso é soberania de Deus. O mar, Deus fala assim, ô mar, você vai só até ali, hein? Não vai mais para lá. Que meus filhos vão fazer casa ali, vão morar, né? Outros filhos, então, só até ali. O mar, tá bom. Aí o mar fica bravo lá no meio do oceano, e o navio, e não sei o quê, e o mar fica... Até ali ele fica calminho. Ele vem bravo, aquela onda grandona, mas quando chega ali ele fica calminho. É ou não é verdade? Controle de Deus. Todo mundo mó gritaria dentro do barco. Jesus, mar, vento, aquieta-te, emudece, cala-te. Posso continuar dormindo agora? Com Deus é assim. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus
replicas? Algumas Bíblias diz: quem és tu que a Deus contendes? Romanos 9:20. Quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro? É aqui que eu comecei, ó. Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro? Tem ou não tem poder? Tem ou não tem? Digo, o oleiro tem poder sobre o barro. Alô, não é olheiro, hein? Tinha uma irmã aqui na igreja que falava olheiro. Olheiro é quem vai na beira do campo, vê se acha um bom jogador, um menino que vai dar futuro. Ele é um olheiro. Deus é oleiro, não é olheiro. Tinha uma irmã que falava, olha, ele é olheiro. Falei, em que campo que ele está olhando? Diga, oleiro. Oleiro é um artesão que mexe com argila, com barro. E do barro, da argila, o oleiro, não é olheiro, é oleiro, ele faz um vaso, faz uma bacia, faz uma jarra, ele faz o que ele quiser, está na mão dele o barro. Diga, Deus é oleiro. Já viu falar de olaria? Já viu falar de olaria? É onde faz tijolo. Então lá na olaria tem oleiro. Não é olheiro. Só se for no time da olaria, aí tem olheiro. Aí é o time da olaria. Mas na fábrica de tijolos, olaria, tem oleiro. Que faz tijolo, pode fazer um vaso, pode fazer o que quiser. Tá claro ou não tá claro? Romanos 9, para terminar essa página aqui, essa parte. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Diga, o oleiro, sendo Deus, tem poder para da mesma massa faz assim, ó, um vaso para a honra, e da mesma massa fazer outro vaso para a desonra. Aí, aquela pessoa que é muito sábio, né? Paulo disse, quem dentre vós é sábio e entendido? Sempre tem o sabião, né, o sabichão. Ele fala assim, então não tem lógica, mano. Não tem lógica. Como é que Deus pega, ele faz um vaso para honra e ele faz outro para desonra? Então não tem lógica. Claro que tem lógica. Ué, para que ele fez um vaso para desonra? Primeiro, porque ele quis. Segundo, porque a massa, o barro, está nas mãos dele. Ele pode fazer uma caneca, um prato, uma bacia, um vaso. Quem está entendendo? Profeticamente, quem está entendendo? O barro na mão do oleiro, ele faz o que ele quiser. Jeremias 18. Assim somos nós nas mãos do oleiro, Deus. Ele quebra o vaso e faz o quê? Outro vaso. Por que ele quebra? Porque o vaso é de barro. Ele joga um pouquinho de água, faz a massa de novo, lambreca todos os dedos e faz outro vaso. Esse vaso aqui não está bom. Ele quebra e faz outro. Não, mas ele não pode quebrar. Como que ele não pode? A massa é dele. É ele que faz o que ele quiser fazer. Quem respeita? Para terminar, Romanos 9, 22. E que direis, Romanos 9, 22. E que direis se o diabo, amém? Não, é Romanos 9, 22, ó. E que direis se o diabo, querendo mostrar, Romanos 9, 22. E que direis se, e o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Foi daqui que saiu minha segunda música em graça. Foi daqui que saiu minha segunda música em graça. Vasos de misericórdia somos nós. Romanos 9, tá aqui, 23. Preparados de antemão para a glória do Senhor. Vamos aplaudir a soberania de Deus sobre o barro. E somos nós. Alô? Quem conhece a graça, quem se submete ao ensino, ao conhecimento da graça, ele vive melhor na terra. Vive melhor. Mateus 6, 27. Qual de vós, com suas preocupações, pode acrescentar uma única hora ao curso da vida? Você pode mudar a vida? Então, quando você conhece a graça, você conhece também uma das doutrinas da graça, que é a soberania. Soberania é uma das doutrinas da graça, assim como predestinação, como justificação, pré-existência, eleição, batismo em Cristo, ministério dos anjos, são várias. Então, uma das doutrinas da graça é a soberania de Deus. Quando você conhece a graça, você conhece a soberania de Deus. Tanto é verdade que você entende que você é salvo pela graça, ou seja, pela soberania de Deus. E se Ele não quisesse te salvar, você seria salvo? Não. E como é que você ia fazer para se salvar? Você não ia fazer, porque você não ia ter o Espírito. Lembra Romanos 8:9? Quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Mas ao contrário, nós somos feitos por Ele, para a glória dele. Vasos para a honra, preparados de antemão para a sua glória. Pela graça somos salvos. Quem reconhece? Quem recebe? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, uma frase que eu ouvi em 1997. Nunca mais eu esqueci. Eu ouvi a frase uma vez só. Nunca. Aquilo é pura revelação de um homem. O homem não estava na igreja, que ele mudou para outra cidade, foi para outro estado. Acabou o culto no domingo, 1997. Eu estava pregando sobre as duas sementes, os vasos, os dois tipos de vasos. Acabou o culto no domingo, o irmão chegou em mim e falou: graça e paz, apóstolo, tudo bem, glória a Deus por sua vida. Apóstolo, quero te falar uma coisa. Olha, eu entendi perfeitamente essa pregação que você fez sobre as duas sementes. Olha, eu entendi tanto que, pelo que eu percebi, mesmo que eu fosse um filho da perdição, um bode, seria para a glória de Deus. Nossa, aquilo me quebrou as pernas. Falei: irmão, glória a Deus pela sua vida. Isso é excelência de revelação. Não se glorie por ser ovelha. Você foi feito ovelha. E não acha ruim de ser bode. Você foi feito bode. Não acha ruim de ter sido preparado para a perdição. Alguém foi. E não se glorie de ter sido preparado para a salvação. Por quê? Assim como nenhuma ovelha fez algo para ser salvo, nenhum bode fez algo para ser da perdição. Ele não fez nada. Ah, pastor, então agora azedou o caldo mesmo. Quer dizer então que eu sou salvo porque Deus quis. Eu aceitei Jesus, eu batizei nas águas, eu subi no monte, fiz que... Mas você fez porque você quis, meu. Você é salvo pela graça de Deus. É que você quis imitar os judeus, né? O judaísmo, o João Batista. Ah, você fez. Mas você não é salvo por causa disso aí. Você é salvo pela graça de Deus. Efésios 2:8. Esse ensino te coloca no seu devido lugar. Ponto. Deus é soberano sobre nós. Fomos feitos para a sua glória. Ele quis nos salvar. Ninguém mereceu a salvação. Ele quis nos salvar. Quem recebe? Isso é pregar a graça. Isso é ensinar a graça. Ah, pastor, mas o senhor acabou de falar aí que Deus salvou quem Ele quis. A pessoa é salva e não fez nada para ser salvo. E o outro é para a perdição e ele não fez nada para ser da perdição. O que o senhor me diz? Eu te digo Romanos 9. Aqui, ó. É o que eu te digo, ó. Romanos 9, verso 11.
Eu te digo isso aqui. Romanos 9:11. Romanos 9:11 é o que eu te digo. Contudo, não tendo eles ainda nascido, eles quem? Os gêmeos, né? Diga Jacó e Esaú. Diga Jacó e Esaú. Diga, eram 2 irmãos gêmeos. Que mistério de Deus, hein? E do ventre da mulher do Jacó, o que Deus fez? Pegou, do ventre da mulher de Isaac, a Rebeca, nasceu Jacó e Esaú. Os 2 gêmeos. O que Deus fez? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, olha lá, não tinha nascido, eles não tinham nascido, nem tendo feito bem e nem mal. Quer dizer, não tinha feito nada de bom e nem nada de mal. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras. Está vendo? Ele não é para perdição porque ele fez coisa errada, e você não é da salvação porque você fez coisa certa. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas ele não tinha nem nascido, ele não fez nada. Deus fala: eu fiz Jacó, eu fiz Esaú. Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus fala: está claro ou não está claro? Quem fez Esaú foi eu. Deus fala: não sei o que você está achando ruim. Quem fez Jacó? Deus. Quem fez Esaú? Deus. Ele fala: quem te fez? Deus. Você está achando ruim do quê? Eu fiz Jacó e fiz Esaú. Eu gostei de Jacó. De Esaú não fui muito com a cara dele, não. Então Jacó para salvação, o Esaú para perdição. Está claro ou não está claro? Quem respeita a soberania de Deus? Apóstolo, se é assim como você está me mostrando, eu não esqueci o tema da mensagem não, tá? Vou terminar lá. A semente é boa, o problema é a terra. Apóstolo, se é assim como você está me falando, então Deus foi o maior injusto. O maior injustão foi Deus. Por quê? Onde se viu, amou Jacó e aborreceu Esaú, o Esaú não tinha feito nada de mal, e nem o Jacó de bem. Está claro ou não está claro? Então Deus foi injusto. O que você me diz, apóstolo? Eu te digo de novo, só que em outro texto, Romanos 9:13. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Você, sabichão, teólogo, doutor da lei, estudado. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus por ele ter amado Jacó e aborrecido Esaú? Traduzindo, Deus foi injusto porque ele fez isso? Se você falar que Deus foi injusto porque ele fez isso, então você também foi injusto. Você também foi injusto. Por que você usou essa camisa verde aí no meinho azul? Por que você não usou aquela outra que você tem? Por que você usou essa camisa laranja que você está usando aí e não usou aquela outra branca que você tem? Por que você está usando essa roupa preta? Por que você não usou aquela outra que você tem no seu guarda-roupa? Está lembrando a casa que você tem lá? Não tem várias? Você não colocou aquela e colocou essa aí? Eu coloquei porque eu quis. Deus também responde: eu amei Jacó porque eu quis. Aborreci Esaú porque eu quis. Está claro ou não está claro? Se Deus foi injusto, você também foi. Por que você não usou outra camisa e usou essa? Eu quero ouvir. Por que você usou essa camisa? Porque você foi obrigado, amém? Alguém pôs uma faca no seu pescoço. Por que você usou essa camisa hoje? Por quê? Então quer dizer que você é soberano pelo que você tem? Assim também Deus. Ele é soberano sobre tudo aquilo que é dele. Ele é soberano sobre tudo aquilo que é dele. Você é soberano pelas coisas que você tem, e ele é soberano pelas coisas que ele tem. Coisas de Deus. Por isso que eu falo coisinha. É coisinha de Deus. Para terminar, Lucas 8, agora sim.
Você está vendo o que é ser um apóstolo? Para ensinar uma coisa tem que dar a maior voltona, né? Eu quero Lucas 8, agora que eu vou lá em Lucas 8. Tive que ler Coríntios 2, tive que ler o Romanos 8, o Romanos 9, agora eu vou lá para terminar a mensagem em Lucas 8. Diga comigo, a semente é boa. Diga, o problema é a terra. Aí você vai ver, vai ficar claro isso aqui. Ó. Lucas 8, para terminar. Lucas 8, versículo 4. Diga amém quem já achou. Você vai perceber como que a semente é boa, mas o problema é a terra. Lucas 8, 4. Ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador, Lucas 8, verso 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Diga, beira do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, diga, sobre a pedra. E nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos. Outra o quê? Outra semente. Caiu entre espinhos, diga, entre espinhos. E crescendo com ela os espinhos, a sufocaram, ou seja, sufocaram a semente. O quarto tipo de terra, Lucas 8:8. Outra caiu em boa terra. Diga, a semente é boa. O problema é a terra. Ó, Lucas 8:8. Outra caiu em boa terra. Verso 7. Outra caiu entre espinhos. Verso 6. Outra caiu entre pedras. Verso 5. Outra caiu na beira do caminho, as aves do céu comeu. Lucas 8:8. Mas teve uma parte de semente que caiu em boa terra. E nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo Jesus essas coisas, ele concluiu dizendo assim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entendeu o que ele disse? Ele disse a mesma coisa que Paulo falou em Coríntios 2:12. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem as duas pernas, pode andar? Pode participar de uma maratona? Ele não tem as duas pernas, ele pode correr? Não. Mas quem tem ouvidos para ouvir, deve fazer o quê? Ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele estava dizendo? Que nesta terra, nem todos têm ouvidos para ouvir. Muitos têm orelhas para escutar. Bode tem orelha, ovelha tem ouvido. Filho da perdição tem orelha, filho da salvação tem ouvido. Na carne, ambos têm orelhas, mas no espírito, só um tem ouvido. Dá um sinal quem está entendendo. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, eu vou pregar e eu vou ensinar. Mas a semente, eu estou no mundo pregando na internet já faz anos. No Facebook, no YouTube, no nosso site. Eu tenho centenas de mensagens. E a semente, ela cai na beira do caminho. Ela cai no meio das pedras. Porque eu estou semeando, eu não posso, eu semeio, são 18 anos em graça, 22 anos de ministério, semeando. Então, quando eu estou semeando, parte cai na beira do caminho, porque um saco cheio de sementes, né? Um saco cheio de semente, aí cai um pouquinho na beira do caminho, os passarinhos comem. Estou semeando aquela correria da vida, já são 22 anos de ministério, um pouco de semente cai no meio das pedras. Às vezes eu não estou nem vendo, mas cai no meio dos espinhos. Mas aquela semente que cai na terra boa, esse produz fruto a 100 por 1. Ou seja, é esse que reina em vida. É esse que dá crédito à palavra. Por quê? A semente é boa. O problema é a terra, irmão.
Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.